paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17. Primeira Samuel, capítulo 17. Deixe a sua Bíblia aberta, porque enquanto nós formos estudando a palavra de Deus, eu vou citando alguns versículos e vocês vão confirmando comigo o que está escrito. Bom, essa semana estamos falando sobre batalha espiritual. E hoje é a continuidade disso, né? Todos nós temos batalhas para enfrentarmos, batalhas espirituais como foram ensinados durante esses dias. E uma delas é a armadura de Deus. Acredito que foi o Marcelo que falou sobre a armadura de Deus, não foi? Sim. Marcelo, isso mesmo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre elas, só que nós iremos falar mais a respeito de duas armas, que são armas particulares, armas pessoais, que nós devemos usar e colaborar na batalha espiritual. Você é um soldado nessa batalha ou não? Sim. Você é um soldado e levanta a mão. Amém. Então, estão aqui os soldados. Então, eu sou um soldado e você também é um soldado nessa batalha. Como o Josafá disse, um agente direto nessa batalha espiritual. E se nós somos um soldado, como todo soldado tem as suas armas. E Efésios capítulo 6 fala sobre essas armas, sobre esse arsenal de batalha. E quais são esses arsenais? Em Efésios capítulo 6 fala sobre o cinturão da verdade. Então, como soldados, temos essa arma para utilizar na batalha, o cinturão da verdade, que o Marcelo falou para vocês, a couraça da justiça, o calçado, que é o evangelho da paz, o capacete da salvação, o escudo da fé para se defender dos dardos inflamados, e a espada do Espírito, que é a palavra. Então, como soldados nessa batalha, nós temos essas armas que a Bíblia nos dispõe para batalharmos nessa batalha espiritual. Então, aqui se encontram 6 armas que eu e você nós temos para utilizar nessa batalha espiritual, invisível, mas real. Só que há 2 ferramentas e são sobre elas que nós iremos falar, muito importante e peculiar. Cada um tem essa ferramenta e ela é diferenciada de uma pessoa para outra. Eu estou falando da nossa identidade, aquilo que nós somos. O RG, onde você chegar e apresentar ele, as pessoas vão saber. Essa é a Cristiane, esse é o André. Então, através do RG, nós identificamos quem são as pessoas, nos identificam. Então, o RG é uma maneira das pessoas te conhecer. E nessa identidade, há outras características que a compõem. Uma delas é a personalidade. A personalidade é a forma que nós temos de fazer as coisas. Por exemplo, o pastor ele disse que é muito controlador, ele gosta de fazer as coisas do jeito dele. Eu, particularmente, sou um pouco sanguíneo. Então, cada um tem a sua maneira de fazer as coisas. Por quê? Por conta da sua personalidade. E existe também o temperamento. O temperamento é a forma a qual você reage às situações. Por exemplo, num jogo de futebol, de repente o cara te dá uma entrada mais dura, André. E aí?
Se você tem um temperamento sanguíneo, ou então de repente colérico, vai esperar aquela oportunidade certa para você devolver a pancada que te deram, né, Rodrigo? Rodrigo joga, então sabe um pouquinho a respeito disso. E o caráter. O caráter também compõe a identidade. O que é o caráter? São as qualidades boas e más do nosso eu, do nosso ser interior, da nossa interioridade. Então, o caráter é isso. E hoje eu quero falar a respeito do temperamento e do caráter. A importância que o meu temperamento e o meu caráter e o seu também tem nessa batalha espiritual. Então, além dessas ferramentas que mostra em Efésios capítulo 6, também existem essas duas ferramentas particulares, que é o meu temperamento, o meu caráter e assim também o seu, que coopera nessa batalha espiritual. Até aqui deu para entender? Amém. Vamos lá então. Quem tem problema aqui? Eu tenho. Então, eu vou descrever o inimigo de Davi nessa história. E eu acredito que você vai se identificar com o inimigo de Davi. Por quê? Porque ele acaba se assemelhando com os nossos problemas. O inimigo de Davi, como vocês sabem, era Golias. Golias era um guerreiro, tinha aproximadamente 3,15 metros. Andrezão, você tem quanto de altura? 1,90. Andrezão tem 1,90, gente. 1,90 de altura. Golias tinha aproximadamente 3,15 metros. Dá uma olhadinha para o Andrezão e pense no Golias. O homem não era pequeno, e além disso, era guerreiro, era um homem experimentado em batalhas, sabia como lutar, sabia como se defender, a hora certa para atacar, então não era qualquer guerreiro. Agora vamos falar sobre o arsenal de batalha de Golias. Acabamos de falar do nosso, falamos um pouco da armadura de Deus e falamos sobre essas duas ferramentas também, que é o temperamento e o caráter. Olha só as armas de Golias. Primeiro, o capacete de bronze. Além de ser alto, ele tinha um capacete para proteger a sua cabeça, para de repente não tomar uma flechada, uma pedrada, um soco. Então, ele tinha esse capacete. Também tinha a couraça, né, que também diz em Efésios. Diz que era uma couraça de escamas, que tinha aproximadamente 45 quilos. 45 quilos. Protegia o peitoral dele. Diz também que ele tinha grevas. Alguém sabe o que é grevas? Grevas é uma armadura para a canela e para o joelho. Protege desde a canela até o joelho. Olha só, hein? O cara não era fraco. E o escudo de bronze entre os ombros, para proteger essa região aqui, ó. E a ponta da lança desse guerreiro pesava aproximadamente 7 quilos. Já pensou? 7 quilos. 7 quilos. 3 metros de altura. Com todo esse arsenal, com todas essas armas, para enfrentar quem? O Carlos. O Carlos, para enfrentar o pequeno Davi. Davi. Então, esse era o inimigo de Davi. Talvez o problema que você esteja enfrentando seja parecido ou talvez idêntico com Golias, o filisteu. Ele faz um pequeno discurso de batalha. E talvez os seus problemas, as suas adversidades do dia a dia, fazem discursos parecidos com esse, a qual Golias fez. Diz assim, olha só, vocês conhecem um pouco da história, eu resumo aqui rapidinho. Ele desafiou o povo de Israel e costumava descer
para fazer novamente o mesmo desafio.